Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Você trouxe a Bíblia Sagrada? Então, pegue por favor a palavra de Deus. Abra no livro de Salmos, capítulo 143, nós vamos ler o versículo 10. Salmo de número 143, versículo 10. Já acharam? Está escrito assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Amém? O salmista Davi, ele está pedindo isso para Deus, porque ele deseja uma comunhão maior. Ele deseja mais da presença de Deus. E ele sabe que só não tem mais esta comunhão porque ele ainda não aprendeu a fazer a vontade de Deus. E ele quer ser ensinado. Ele está pedindo ao próprio Deus que o ensine. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Amém? Você crê que o salmista Davi, o rei Davi, o profeta Davi, o homem segundo o coração de Deus, você crê que ele escreveu isto? Quem crê? E que ele desejava muito ser ensinado a fazer a vontade de Deus? Você crê? Como Davi, você também deseja ser ensinada a fazer a vontade de Deus? Ser ensinada pelo próprio Deus? Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, diga assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Vai aplaudindo e dizendo de coração: Senhor, ensina-me a te obedecer. Ensina-me a fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida, para a tua obra. Diga isso de coração. Olhe para o alto e diga: glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo à distância e quer ser ensinada a fazer a vontade de Deus, olhe para o alto também e diga: glória, glória, glória a Deus. Oh, glória! Pai querido e Deus amado, nós queremos ser ensinados agora, não pelo homem, mas queremos ser ensinados pelo teu bom Espírito. Então vem agora, vem com o teu Espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada vida aqui presente, fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua boa palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus, podeis se assentar. O desejo do salmista Davi era aprender qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele se confessava ainda indouto nesta área.
Porque Davi era um homem que muitas e muitas vezes fazia a sua própria vontade. E todas as vezes que ele fez a sua própria vontade, ele sofreu muito. Já cansado de apanhar na vida, como consequência dos seus próprios atos, das suas escolhas erradas, Davi, ele suspira para Deus. Ele diz: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Sendo o Senhor o meu Deus, me diz, o que é que o Senhor quer da minha vida? Como é que eu devo falar? Como é que eu devo caminhar? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo decidir? Eu não quero mais fazer minhas próprias escolhas. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor me ensine de uma tal maneira que eu entenda qual é a tua vontade. Me ensina, Senhor, a ter um sinal. Me ensina a aprender quando que o Senhor quer que eu faça uma coisa. E como Davi era profeta, ele entendeu imediatamente que esse anelo da sua alma só podia ser ensinado pelo Espírito de Deus. Foi por isso que ele disse: guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Primeira coisa, ser guiado por Deus, ser ensinado por Deus. Eu quero andar segundo a tua vontade. Eu não quero dizer, faço a tua vontade, mas estou sendo guiado pela minha própria carne. Eu quero ser ensinado por ti, meu Deus, mas quero ser guiado pelo teu bom Espírito. Não quero ser guiado pelas minhas próprias ideias. Não quero ser guiado num caminho onde a minha própria vontade me dirigiu. Não, Senhor. Guie-me agora. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. E por que esta colocação de terra plana? Porque o caminho do Senhor é reto e ao mesmo tempo não é um caminho cheio de tropeço. Naquela parte do mundo é muito comum alguém caminhar e sempre machucar o dedão do pé, esbarrando numa pedra que de repente aparece no caminho. Há muitos pedregulhos, a pessoa pisa às vezes numa parte do solo e o pé, o tornozelo entorta, porque ele está sempre andando por um caminho difícil, um caminho pedregoso. Quando Davi disse, me guia por uma terra plana, ele imaginava um caminho todo asfaltado, um caminho plano, sem pedregulhos, sem tropeços, num lugar onde ele não torcesse o pé, onde ele não topasse com uma pedra na frente ou machucasse o seu dedão ou os seus dedos. Ele queria que o Espírito de Deus o conduzisse por uma terra plana, e ali não havia terra plana. Por isso era muito forte o que Davi estava dizendo: se o teu bom Espírito me guiar, o Senhor vai me dirigir por uma terra plana, onde o meu pé não vai vacilar, e onde eu não vou tropeçar, e muito menos manquejar, porque o Senhor sabe qual é o melhor caminho para a minha vida. Mas eu preciso, Senhor, eu preciso aprender a fazer a tua vontade. E eu dependo do teu Espírito para isso. Guie-me o teu bom Espírito em terra plana. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, prometendo a chegada do bom Espírito de Deus para os seus discípulos, para aqueles que queriam aprender a fazer a sua vontade, ele disse o seguinte, eu quero que você confira no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Está escrito assim, Jesus falando: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora repare o seguinte: do mesmo modo que Davi queria aprender a fazer a vontade de Deus, quando o Senhor Jesus prometeu o seu bom Espírito para nos guiar por terra plana,
Repare que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, não faz a sua própria vontade. Repare isso. Ele não fará a sua própria vontade. Ele não falará de si mesmo. Olha só. Imagine. O Espírito de Deus vindo ao ser humano para dirigi-lo na terra plana, pelo bom caminho, mas o próprio Espírito de Deus se sujeitando a fazer a vontade de Deus. Isso é muito sério no mundo espiritual. Todos aqueles que estão envolvidos com Deus, com a obra de Deus, com o plano de Deus, seja que pessoa for, ser humano, ou o próprio Espírito Santo, todos, só tem um propósito: fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus aqui na terra foi o maior exemplo desta pessoa que só anela por fazer unicamente a vontade de Deus. Em nenhum momento ele quis fazer a sua própria vontade. E eu volto a repetir isso. Toda pessoa, preste atenção, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, toda pessoa que está envolvida com a obra de Deus, seja ela que cargo ocupar na igreja, seja ela a pessoa que for na igreja, desde o obreiro ou a obreira mais simples, até a pessoa mais importante, seja quem for na igreja, todos, atenção, todos os seres humanos têm que se pautar neste princípio: fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ser ensinado nisso. Por quê? Porque os anjos, arcanjos, querubins e serafins, todos aqueles que louvam a Deus, só têm um objetivo: fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo aqui na terra só tinha um objetivo: fazer a vontade de Deus. E o próprio Espírito Santo, que viria para guiar o ser humano, viria com esse propósito: não falar nada de si mesmo. Repare uma coisa: desde que o Espírito Santo foi dado, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo não acrescentou nada aos evangelhos ou à palavra de Deus. Sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, ele não veio com novidades e não quis colocar a sua própria vontade e nem acrescentou nenhuma coisa na santa palavra de Deus. Apenas veio para repetir tudo aquilo que tinha ouvido, porque ele não falará de si mesmo. O que quer dizer isso? Que até o Espírito Santo de Deus se preocupa o tempo todo em fazer a vontade de Deus. Por isso que é muito chato quando eu, ou você, ou qualquer pessoa na igreja começa a querer fazer a sua própria vontade. Quando a pessoa não quer mais saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Quando ela bate o pé dizendo: mas eu não quero assim. Quando a pessoa começa a externar a sua própria vontade, ela está saindo fora do reino de Deus. Não está sendo mais guiada pelo Espírito de Deus. Está sendo guiada pela sua própria vontade. E qualquer pessoa na obra de Deus, servos e servas, criaturas humanas ou espirituais, que trabalham para o reino de Deus, só tem um desejo na sua existência. E é uma existência infinita. Unicamente fazer a vontade de Deus. Quando um obreiro, uma obreira diz para o pastor: eu não quero assim, eu não concordo com isso, eu não vou fazer assim, eu não quero desse jeito, então a pessoa já saiu fora do reino de Deus. Ainda que continue na igreja. O fato da pessoa estar na igreja não quer dizer que ela está no reino de Deus. A pessoa pode estar até ocupando um cargo importante na igreja, mas a partir do momento em que ela quer fazer só a sua vontade, e ela acha que a sua vontade é a vontade de Deus, olha só,
ela acha que a sua vontade é a vontade de Deus. Ela já acha que a vontade que ela tem é perfeitamente a vontade de Deus. Ela não quer mais saber de obedecer e de ser guiada pela terra plana. Ela não quer mais o bom Espírito de Deus orientando a sua vida, porque ela está tão cheia de si mesma que ela se julga defensora da vontade de Deus. Ela sabe o que é, então ela enfrenta o pastor, argumenta contra o pastor, não concorda com a liderança e manifesta a sua própria vontade. Fica emburrada naquilo. Ah, mas não é isso que eu quero. E a pessoa já não está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Vou dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus levava tão a sério essa questão da vontade de Deus, que ele se sujeitava humildemente a tudo, qualquer que fosse a vontade do Senhor. E Jesus Cristo ainda tinha na sua vida uma meta: fazer a vontade do Senhor, como se aquilo fosse o seu alimento diário. Jesus Cristo não queria, em hipótese alguma, viver fora da vontade do Pai. E ele fazia da vontade do Pai o seu alimento principal. Ele comia e se alimentava da vontade de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Acompanhe comigo, por favor. Jesus Cristo está na terra dos samaritanos. Acabou de conversar com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi chamar o marido, foi chamar a vizinhança, foi chamar a parentela, foi chamar os conhecidos para conversar com Jesus. E ela deixou Jesus ali sozinho no poço de Jacó. E Jesus Cristo está esperando que essa mulher retorne. E os discípulos se aproximam de Jesus e querem que ele coma alguma coisa, porque já é mais de meio-dia. Ele deve estar com fome. E os discípulos insistem com Jesus para que ele coma. Acompanhem comigo a partir do versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, Rabi. Eles deviam estar preocupados com Jesus. O Senhor está jejuando demais, tem se alimentado muito pouco, tem trabalhado muito. Eles estão rogando para Jesus: Rabi, come. Eles estão preocupados: come, mestre. Come alguma coisa. Eles estão suplicando, rogando: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Será que enquanto nós fomos comprar comida, alguém lhe trouxe alguma coisa de comer? Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Será que ele já comeu? Realmente eles não entendem que comida é esta, bem que Jesus falou, uma comida que vós não conheceis. Eles não conhecem esta comida. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Será que Jesus Cristo está em Jerusalém? Não. Será que Jesus Cristo está em Cafarnaum, a sede do seu ministério? Não. Aonde que Jesus Cristo está? Em Samaria. Um território considerado maldito pelos judeus. Mas ele está fazendo o que em Samaria? Realizando a obra que o Pai lhe enviou a fazer.
É maravilhoso ficar em Jerusalém. É maravilhoso ficar em Cafarnaum. É maravilhoso estar na Judeia, na Galileia. É maravilhoso estar em Israel. Mas agora o Pai o tirou ali do foco de todas as atenções e o colocou isolado, sozinho, junto ao poço de Jacó, para evangelizar uma única mulher. Eu me lembro quando eu fiz o primeiro seminário no Rio de Janeiro, no Hotel Glória. Tinha quase 3.000 pessoas dentro do Salão Nobre do Hotel Glória e do lado de fora uma fila de 3 quilômetros. Fiz 3 dias de seminário no Rio de Janeiro, à tarde e à noite, segunda, terça e quarta, às 3 da tarde e 7 horas da noite. Sempre com uma grande multidão, dentro e fora do Salão Nobre do Hotel Glória. No último dia do seminário, foi uma quarta-feira, as pessoas que queriam entrar para a reunião das 3 da tarde, chegaram 6 horas da manhã e estava chovendo. E todo aquele povo queria entrar. Aí eu volto para São Paulo e me dizem assim: Pastor João Ribe, a igreja da Lapa foi abandonada pelo pastor. O pastor largou a nossa igreja na Lapa. Manda fulano, manda Beltrano, manda ciclano. Não podemos. São pessoas que acabaram de assumir igrejas. Não temos nenhum pastor para colocar ali. Manda fulano de tal. Está muito cru ainda, pastor. A igreja lá está muito machucada, muito sofrida. O pastor abandonou o rebanho. Falei, eu vou lá. Então eu vou ser o pastor da Lapa. Fui pregar na igreja da Lapa numa sexta-feira à tarde e tinha meia dúzia de pessoas. Uma aqui na frente, outra ali no meio, outra mais no fundo. E eu olhava para aquela meia dúzia de pessoas, todas elas com semblante triste. Ovelhas abatidas, ovelhas feridas, ovelhas machucadas. Aí eu olhei para aquelas 6 pessoas e me lembrei que naquela mesma semana, na segunda, terça e quarta, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas famintas e sedentas pela palavra. E eu falei, meu Deus, não tem cabimento. Eu vou pregar agora para meia dúzia de pessoas e milhares no Rio de Janeiro querendo ouvir a palavra. As pessoas chorando porque não conseguiam entrar. E eu vou pregar agora para meia dúzia de pessoas. O Espírito Santo falou assim no meu coração, no altar da igreja. Se você não aprender a dar valor às pequenas coisas, nunca terás as grandes coisas. Aí eu olhei aquela meia dúzia de pessoas. Falei, gente, vem aqui para frente que nós vamos orar. E foi uma bênção. Fiquei acho que 30, 40 dias na Lapa. Acho que foram 40 dias, se eu não me engano. Foi isso, né, pastor Sérgio? Fiquei na Lapa, tudo isso. Fui o pastor da Lapa. Queria ser o pastor do Rio de Janeiro. Queria ser o pastor daquela multidão, milhares e milhares. Mas Deus me tira do foco da atenção e me pôs ali na Lapa com meia dúzia de pessoas. Amém. Tenho que dar valor para meia dúzia. Então vou trabalhar com meia dúzia. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que aprender a fazer a vontade do Senhor. Qual que é a nossa vontade? Pregar para multidões. Qual que é a nossa vontade? Estar na televisão no horário nobre. Qual que é a nossa vontade? Ter uma imensa rede de rádios no Brasil e no exterior. A nossa vontade é essa. Mas, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Me mostra, Senhor. Fala comigo agora, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Jesus Cristo foi retirado de Cafarnaum, onde as pessoas, para entrarem e ouvirem sua pregação, arrancavam até o telhado. Foi retirado
de Jerusalém, onde as multidões o saudavam. E foi colocado por Deus ali, sozinho no poço de Jacó. Cadê a multidão? Cadê aquele povo? Para quem que eu vou pregar? Está vindo uma mulher para tirar água do poço de Jacó. Foi para isso que o Pai me enviou aqui. A alma dessa mulher é importante demais. Eu vou oferecer água viva para ela. Eu vou matar a sede desta mulher. Eu vou evangelizar essa mulher. Essa mulher é tão importante que o Pai me colocou aqui para pregar só para ela. Mestre, Rabi, come. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Será que alguém lhe trouxe comida ou vai lhe trazer? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está fazendo a obra do Pai com uma só pessoa, mas ele obedece. Ele prega para uma só pessoa, ele obedece. Mas aquela única pessoa que ele pregou em obediência ao Pai, saiu por toda Samaria dizendo: encontrei o Filho de Deus, encontrei a verdade, encontrei o Messias, encontrei o ungido. Ele falou tudo da minha vida, venham comigo. Oh, glória! E logo em seguida, toda a cidade de Samaria estava aos pés de Jesus Cristo. Ele só ia passar por Samaria, mas os samaritanos rogaram: fica conosco, Rabi, fica conosco, Senhor. E diziam para aquela mulher, depois de terem ouvido Jesus por 2 dias, diziam para aquela mulher: agora, nós não estamos aqui só porque você nos chamou, e só porque você nos falou deste homem, deste Jesus. Mas agora, depois de o termos ouvido as suas palavras, de termos ouvido a sua pregação, agora, depois de termos ouvido cada uma das suas palavras, agora nós mesmos cremos que esse homem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mulher samaritana deu muito fruto, mas foi uma única alma. Jesus Cristo foi lá e pregou só para ela e ficou 2 dias em Samaria. A vontade do Senhor qual era? Não importava. Ele tinha essa comida para comer. Mais urgente do que a fome do corpo, Jesus se alimentava da vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, Deus não nos chamou para nos plantar num buraco e dizer: fica aí. Mas Ele está dizendo para você: eu te nomeei, eu te escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Você não permanece, mas o fruto permanece. Ele te chamou, te nomeou e te enviou para que vades e deis frutos. Ouça isso. O pregador, a pregadora, o obreiro e a obreira não permanece, porque Ele nos chamou para nos enviar. Ele não chamou ninguém para ficar plantado no mesmo lugar. Amém? Se você estiver pensando diferente, então você vai ter que parar hoje e pensar assim: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Olha só, guie-me por terra plana. O homem de Deus e a mulher de Deus não ficam parados, mas eles são guiados.
guiados a percorrer um caminho. Jerusalém? Maravilha! Mas Jesus não disse isso. Ele disse: vós sereis revestidos de poder. Derramarei o meu Espírito sobre vós, o meu bom Espírito sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não te chamou para ficar em Jerusalém. Você vai ser testemunha em Jerusalém. Jesus não te chamou para ficar na Judeia. Você vai ser testemunha na Judeia. Jesus não te chamou para ficar em Samaria. Você vai ser testemunha em Samaria. Mas Ele te chamou até os confins da terra. Guie-me, Senhor, com teu bom Espírito. Isto é, me conduz pelo caminho, pela terra plana. Continuando aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus diz assim no versículo 35. Ele fala isso para os discípulos. Preste atenção. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras. Passe um traço aqui, ó. Passe um traço aqui. E vede as terras. Não vede a terra. Vede as terras. Eu, porém, vos digo. Os discípulos estavam pensando que aquela colheita era a última. Ah, tem 4 meses para a ceifa. Aí acaba o nosso trabalho. Que legal. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Vocês estão pensando isso, mas eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Sabe o que acontece? Às vezes você está olhando só para Jerusalém. Às vezes a tua vista alcança só a Judeia. E o máximo que muitos conseguem enxergar é Samaria. Mas tudo isso está dentro da fronteira do país de Israel. Mas Jesus disse: até os confins da terra. Eu vou ficar um tempo ainda aqui no Brasil. Mas eu já estou ouvindo o chamado do outro lado do mundo. E eu sei que eu vou para lá. Agora, Deus te chamou para você ficar plantado aqui? Ou para ficar plantado na sua cidade? Não, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Você não permanece, mas o fruto permanece. Você vai plantar, vai dar fruto, muito fruto, aí vai sair daquele lugar e deixar muito fruto, com muita saudade. Mas você vai continuar sendo guiado pelo bom Espírito de Deus. E por onde é que você for, por onde você caminhar, o Espírito de Deus estará te dirigindo. Ele vai te guiar em toda a verdade. E por onde você for, vai ser uma bênção. Você tem que fazer a vontade do Senhor. Continue comigo acompanhando a leitura. E o que recebe galardão, estou lendo o versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Ou seja, não vamos ajuntar fruto aqui. Nós damos fruto aqui, mas não ajuntamos fruto aqui. Ajuntamos para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Estou fazendo um trabalho tão grande aqui. Você está semeando? Então, já semeou? Continua a tua caminhada. Seja guiado, guiada pelo bom Espírito de Deus. Agora que eu ia colher aqui. Não pensa desse jeito. Nós aqui não colhemos nada. Nós aqui só damos fruto. Mas nós colhemos na vida eterna. Para a honra e glória do Senhor Jesus.
nós colhemos na vida eterna. Não adianta querer colher aqui. Aqui nós damos fruto. Mas vem outro e colhe. Não tem problema. Vem outro e colhe. E daí? Essa é a obra de Deus. Continue acompanhando a leitura que eu estou fazendo. Versículo 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia. E outro o que ceifa, o que colhe. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que Jesus está dizendo aos discípulos? Antes de vocês, que são os principais, que são os meus escolhidos, antes de vocês, eu já tive outros trabalhadores. Muita gente já trabalhou para mim, está dizendo o Senhor. Agora eu estou enviando vocês para trabalhar. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. A obra de Deus não é trabalho de uma só pessoa. E nem trabalho de uma só equipe. É um trabalho muito amplo, dirigido pelo Espírito de Deus. E esta equipe imensa, ela está trabalhando na coordenação de Deus. Por isso que é importante o obreiro e a obreira, o servo e a serva, saber qual é a vontade de Deus. Porque o Senhor tem um plano na tua vida. Quem acredita nisso? Deus tem um plano na tua vida. Como é que você vai querer interromper o plano de Deus? Manifestando a tua própria vontade. Ah, isso eu não quero. Não. Você tem que confiar no bom Espírito de Deus. Ele tem uma equipe imensa. Você já entrou no meio do trabalho de outros, não é? Mas agora há outros trabalhos para serem feitos. E o Espírito Santo de Deus quer continuar te usando poderosamente. Sabe o que eu tenho visto na Paz e Vida? Estou falando na Paz e Vida toda. Não estou falando com relação ao Rio de Janeiro apenas. Mas com relação à Paz e Vida inteira. Tem acontecido isso. Você vai para tal igreja. Ah, mas para aquele estado eu não quero ir. Nós vamos começar a mandar embora pastor, pastora, obreiro e obreira que responder desse jeito. Quando o obreiro falar, mas para aquele estado eu não quero ir, então fala, amigo, então vai para onde você quiser. Mas você está fora da vontade de Deus. O Senhor Jesus não queria fazer só a sua vontade. Ele gostaria muito de ficar em Jerusalém. Ele gostaria muito de conquistar Nazaré. Ele gostaria muito de conquistar toda a Judéia. Ele gostaria muito de conquistar toda a Galileia. Mas Deus mandou ele ir para Samaria. Mas no meio daqueles endemoninhados, no meio daqueles perversos, daqueles desviados, daqueles hereges, daqueles blasfemadores, não, Jesus não respondeu nada disso. Quem que eu vou evangelizar? Aquela mulher que já teve 5 maridos, que não tem vergonha na cara, está amigada com outro agora. É para ela que eu vou pregar? Ah, não, isso é muito degradante. Jesus não disse isso. Mas ele evangelizou a mulher samaritana como se fosse a única habitante do planeta Terra. Ele evangelizou aquela mulher como se fosse a única alma viva do mundo, como se não tivesse mais ninguém. Porque esta era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Salvar pelo menos uma alma. Uma alma é tão preciosa que Deus não quer que nenhuma delas se perca. E a pessoa tem que aprender a fazer a vontade de Deus, entrando no trabalho dos outros também. Fazendo a obra, porque o outro também vai entrar no teu trabalho. A equipe é grande. Agora, dar este alimento para a nossa alma é tarefa do Espírito Santo. Colocar no nosso coração o desejo de fazer unicamente a vontade de Deus é obra do Espírito Santo. Começarmos a ver a vontade de Deus como Jesus via, como alimento, alimento principal. Eu vou me alimentar disso. Eu não conhecia esse alimento. Bem que Jesus falou, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eu não conhecia essa comida. Mas agora eu quero alimentar a minha alma só com isso. Eu quero saber qual é a vontade de Deus.
Porém, quando você fica sabendo qual é a vontade de Deus, você vai agora ser usado pelo Senhor para dar este alimento aos conservos, às outras pessoas. Ensiná-las também a fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso trabalho. Essa é a obra de Deus. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse que eu fui enviado. Eu não fui mandado para ficar parado. Eu fui enviado. Essa é a vontade do Pai, realizar a sua obra. Ele me enviou. Agora eu tenho que dar esse alimento. E Jesus está dando esse alimento para os discípulos, ensinando-os a fazer a vontade do Pai. Quando nós aprendemos a fazer a vontade do Pai, quando isso se torna o nosso alimento, quando a gente conhece esse alimento, pois não, Senhor, estou à disposição. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor vai me mandar? Quando nós aprendemos isso, então nós começamos a dar esse alimento para os conservos. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler o versículo 42 em diante. Preste atenção. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Que ração é essa, gente? É a palavra. E que palavra é esta? A que ensina o ser humano a fazer a vontade de Deus, a se alimentar da vontade de Deus. Quem é, pois, esse servo que o Senhor constituiu sobre os demais servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quanto mais você aprende a vontade de Deus, mais vai ser requerido de você. Mais vai ser exigido da tua vida. O servo, quando ele aprende qual é a vontade do Senhor, mas não aprendeu a ser guiado pela terra plana. Ele não quis ser guiado. Ele sabia qual era a vontade do Senhor, mas ele não quis ser guiado. Esse servo, ele vai ficar numa situação complicada, porque ele vai receber muitos açoites. Ele sabia qual era a vontade do Senhor, mas não quis ser guiado pela terra plana. Não quis dar o alimento aos conservos. Não quis ser constituído aonde Deus queria que ele fosse constituído. Ele queria estar constituído na sua própria vontade. Resultado, vai ter o açoite, porque muito vai ser pedido. Eu tinha tanta coisa para fazer na sua vida, diz o Senhor, mas você se recusou a ser guiado pelo meu Espírito. No fundo do seu coração você sabia qual era a vontade do Senhor, mas você não quis fazer. Então esse servo sofrerá muitos açoites. E eu vou dizer uma coisa aqui para todos, para todos, para todos. Todos vocês estão sabendo agora. Se não sabiam, estão sabendo agora. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Todos vocês já sabem. Agora você tem que aprender a obedecer à vontade de Deus, porque dela você já sabe. Agora você tem que aprender a obedecer, porque nenhum dos que estão aqui, nenhum só, nenhuma só, nenhum servo, nenhuma serva vai ficar livre desse castigo se não fizer a vontade do Senhor. Eu tenho visto, amados e amadas, pessoas com ministérios promissores, pessoas com chamadas especiais, com unção dada por Deus, compartilhada no Ministério Paz e Vida.
Pessoas que eram brilhantes quando estavam debaixo da mesma unção e debaixo da vontade de Deus e estavam obedecendo, mas que se perderam, foram largadas no meio do caminho, porque chegou um momento que não queriam mais ser guiadas pelo Espírito de Deus, estavam sendo guiadas pela própria vontade. Nenhuma dessas pessoas prosperou, e olha, eu estou para ver alguém se dar bem quando sabe a vontade de Deus, mas acaba fazendo a sua própria vontade. Eu nunca vi e jamais verei tal pessoa se dar bem. De todos os casos que eu conheço até hoje, todos acabaram mal, porque saíram da vontade de Deus. Por isso que vem o açoite. Com muitos açoites, a pessoa é castigada, porque foi dado muito a ela, foi dado muito, e ela, com aquele muito, quis fazer a sua própria vontade. Só que depois tudo é tirado, porque aquilo que nós recebemos não nos pertence, temos que prestar contas. E quando nós achamos que aquilo é nosso, não, isso aqui é meu, isso daqui me pertence, quando nós achamos que aquilo que foi dado nos pertence, nós começamos a fazer a nossa própria vontade, e não mais a vontade de Deus. Ele deu o alimento, nós produzimos o fruto, recebemos muito, mas vimos aquele muito e dissemos, não, agora isso é meu. Aí eu quero usar isso como se fosse meu. Tal pessoa começa a perder tudo, porque não lhe pertence. Aquilo lhe foi dado e vai ser exigido. Olha só. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Vai ser pedido de volta tudo. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vai ser pedido de volta, a pessoa perde tudo, fica sem nada. Qualquer pessoa aqui que está ouvindo esta palavra, saiba disso. A vontade de Deus, se você não sabia, hoje ela foi declarada na sua vida. E se você não quiser fazer a vontade de Deus, vai te restar o açoite. Aqui mesmo nesta vida você vai começar a receber o açoite. Viu o que aconteceu com o pastor fulano de tal, que saiu, que não obedeceu, que fez sua própria vontade? Puxa, era uma bênção, olha como está a vida dele. Mas aquele caso não é o único não, tem mais aquele outro. Olha quanta gente. Por quê? Porque já começou a receber os açoites. Preste atenção nisso. Os açoites virão para todo aquele que deixa de fazer a vontade do Pai. O apóstolo Paulo se pelava de medo disso. Ele tinha medo, ele sabia que se ele não fizesse a vontade do Pai, ia sofrer açoite. E o açoite de Deus era muito pior do que o açoite dos romanos. O açoite de Deus era pior do que o açoite dos judeus. Então Paulo morria de medo. Ele sabia que tinha que continuar, ainda que em perigo de vida. Ainda que num lugar que ele não quisesse, ele sabia que tinha que continuar, porque sofrer o açoite de Deus era muito pior. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, capítulo 9. Vamos ver a partir do versículo 16. Escute. Paulo escreveu: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E que Paulo estava vendo o açoite de Deus. Versículo 17. E por isso, se o faço, isto é, se prego o evangelho, o faço de boa mente. Se assim o faço, terei prêmio. Mas se de má vontade eu anuncio o evangelho, apenas uma dispensação me é confiada, uma obrigação. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Aí Paulo mostra o sacrifício que ele faz como servo, para cumprir a vontade de Deus.
Ele poderia dizer, eu tenho muito poder no Evangelho, mas ele não vai abusar desse poder e desse muito que ele recebeu. Ele não vai se vangloriar disso, nem do seu ministério. Ele se vangloria de obedecer, isso sim, de ser servo. Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo queria fazer isso? Não, ele fazia para obedecer. Era humilhante para ele fazer isso, mas ele fazia. Versículo 21. Para os que estão sem lei, como se eu estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo está dizendo, eu faço tudo isso, obedeço, cumpro a vontade do Pai, me humilho, vou para os estrangeiros, vou para os judeus, vou para os pagãos, vou para aqueles que estão debaixo da lei, vou para aqueles que estão sem lei, eu vou para toda parte e eu não abuso do poder do Evangelho, eu vou para os escravos e me faço de escravo no meio deles, eu sou livre, mas me faço de escravo, porque eu quero ser participante do Evangelho. Paulo está dizendo, apesar de tudo, não faço isso por obrigação, não. É de boa vontade. Na sua segunda carta, ele esclarece mais um pouquinho esse assunto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É legal você estar onde você é amado. Todo mundo gosta de você. Eu vi isso na primeira vez que eu preguei no Rio de Janeiro. Puxa, como esse povo gosta de mim, gente. Estou apaixonado também pelo Rio de Janeiro. Mas eu fui lá para a igreja da Lapa com meia dúzia de pessoas. Fui ser o pastor da Lapa. Aquela meia dúzia de pessoas não estava nem aí comigo. Não dava nem bola que eu estava lá. Gente, eu vou fazer a reunião. Amém, glória a Deus. Nenhum entusiasmo. Mas tive que me fazer de pastor da Lapa, não é? Ainda que amando muito tudo, eu era cada vez menos amado. Fui lá, fiquei no meu período de menos amado. E sempre sofro isso. Não pensa que é o tempo todo não que Deus está falando, olha, vai lá e prega para uma multidão. Às vezes você tem que pregar para meia dúzia de pessoas. Às vezes você tem que começar tudo de novo. Tem que olhar para um auditório vazio e falar, meu Deus, tem tão pouca gente aqui, estou acostumado com um trabalho tão grande. Mas aí você tem que se lembrar daquilo. Aquilo que você passou a se alimentar. Aquilo que passou a ser o alimento do teu ministério, da tua vida espiritual, da tua caminhada aqui na terra. Aquilo que disse o rei Davi, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Ser guiado por Deus. Onde o Senhor quer que eu vá, estou pronto a ir. Esse trabalho exige paciência, amados. Paciência para aprender a fazer a vontade do Pai. Terminando a mensagem, deixa eu ler para você. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual é a promessa? A futura. Porque ainda um poucozinho de tempo, e o que há de vir virá
e não tardará. Chegou a hora, amado, amada, de você falar assim: eu tenho tão pouco tempo para continuar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu tenho tão pouco tempo para aprender a fazer a vontade do Pai e obedecer fielmente, que eu não posso vacilar. Eu não posso ficar na minha carne nem na minha vontade. Eu tenho que ter paciência e fazer a vontade do Pai. Eu escutei um testemunho na hora que eu estava vindo aqui para a igreja. Escutei esse testemunho na Rádio Melodia. O rapaz, se eu não me engano, ele chama Tiago. Ele deu o seguinte testemunho: o meu pai e a minha mãe, que não são cristãos, me proibiram de ir à igreja. E eu fiquei muito triste com aquilo. Como que eu vou deixar de ir na casa do meu pai para obedecer a minha mãe e o meu pai aqui na terra? Aí ele foi se aconselhar, novo convertido, e orientaram aquele moço a obedecer o pai e a mãe. Obedeça. Eles não querem deixar você ir na igreja? Então obedeça o seu pai e a sua mãe e fique orando em casa. Aí ele resolveu obedecer. Obedeceu o pai e a mãe e ficou em casa. Mas muito triste. Muito triste. Quando eu encontrava alguém na rua: eu tenho tanta vontade de ir na igreja, mas meu pai e minha mãe não deixam. E eu fui aconselhado a obedecer o meu pai e minha mãe porque eles não são salvos ainda. Ora por mim. E aí começou muita gente a orar. Muita gente a orar. E ele orando dentro de casa. Um dia ele abriu a palavra, a Bíblia, porque ele estava angustiado. Eu queria estar na igreja, mas me aconselharam a obedecer ao meu pai e minha mãe, que nem crentes são, nem salvos são. Mas eu vou abrir a palavra agora. Deus vai me falar alguma coisa. Aí Deus falou com ele. Estava se agradando da sua obediência. E que Deus tinha um tempo para tudo. E que estava chegando a hora dele fazer o reboliço. Ele creu na palavra que ele leu ali, interpretou desse jeito. Então Deus está se agradando porque eu estou obedecendo a vontade de Deus. Estranhamente é que eu obedeço o meu pai e minha mãe e realmente fico em casa e não vá para a igreja. Mas Deus já está preparando a minha vitória. E ele creu nisso. Inexplicavelmente, seu pai e sua mãe chegam e dizem: meu filho, você está liberado para ir na igreja. Pode ir para a igreja. Aí ele começou a frequentar a igreja. Agora o Espírito de Deus já fez outra promessa para ele. Que o testemunho que ele deu com seu pai e com a sua mãe mostrou que ele realmente é servo de Deus. Porque se ele brigasse, se ele se revoltasse, se ele desobedecesse o pai e a mãe, nunca que o pai e a mãe iriam querer saber do seu Salvador. Mas viram que aquele moço foi obediente e foi fiel. Como o nosso filho está transformado. Antes ele não era assim não, ele iria subir nas paredes. Mas agora obedeceu direitinho. Realmente, essa promessa já foi feita para ele. Os seus pais brevemente irão conhecer esse Deus verdadeiro, que fala com seu Espírito Santo e guia toda pessoa no seu caminho, na sua vontade. Já já, toda a sua casa irá servir o Senhor. Esse é o fruto da obediência, de fazer a vontade de Deus, amados. Mas eu queria estar lá. Não, mas Deus quer que você obedeça ao seu pai e sua mãe e fique em casa. E os pais viram a transformação, liberaram ele para a igreja. Agora o Espírito Santo já está trabalhando no pai e na mãe também. Porque ele se deixou guiar pelo bom Espírito de Deus. Porque ainda um poucochinho de tempo, eu gosto dessa palavra, é muito bonita. Um poucochinho de tempo, é menos do que pouco. Um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que vai restar para o justo? Açoites, já nessa vida. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Firmeza até o fim.
Não vou recuar. Para onde que o Senhor quer que eu vá? Samaria. Amém. Mas lá só tem uma mulher para evangelizar. Amém. Deus vai te entregar a cidade inteira já já. Para onde que o Senhor quer que você vá? Para os confins da terra. Mas aonde é os confins da terra? Ih, não tem fim. É o confins, é longe. Nunca chega nesse fim. A terra é redonda por causa disso. Não acaba nunca. Você vai para um lado, quando você achar que chegou ao final, você vai ver que pode ir para o outro lado, um caminho que você não percorreu ainda. A terra é muito grande. É até os confins da terra. Fazer a vontade do Pai até o fim da carreira. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver o final da carreira de Paulo. Um homem, vou dizer uma coisa sobre Paulo, amados. Esse homem, ele percorreu todo o mundo antigo. Evangelizou todo o mundo antigo. Fez discípulos, criou discípulos, mandou obreiros. Sozinho esse homem fez tudo isso. Mas ele era o tempo todo guiado pelo bom Espírito de Deus. Até que ele chegou ao finalzinho da carreira e escreveu esta carta, que é praticamente o seu testamento. Quando você lê esse finalzinho dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, você sente que é uma carta de despedida. Você sente que é uma carta de adeus. Eu não vou ler inteira, não. Não vou ler inteira essa parte final. Eu vou ler o versículo 6, o 7 e o 8. Olha o que ele escreveu. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nós temos um caminho longo para percorrer. E vamos percorrer esse caminho por terra plana, guiados pelo Espírito de Deus. Se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, o caminho vai ser cheio de tropeços, cheio de armadilhas, cheio de ciladas. E o que é pior, iremos nos perder. Mas Paulo escreveu, nós não somos daqueles que se perdem, aqueles que vão para a perdição. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que avançamos, que continuamos. O que Paulo disse? Olha só, amados, repare. Combati o bom combate, acabei a carreira. Quer dizer, ele tinha uma carreira, ele tinha um caminho para percorrer, um caminho plano, um caminho reto. Ele percorreu, ele foi até o fim do caminho que Deus tinha proposto para a vida dele. E ele guardou a fé. Não se desviou. O tempo todo guardando a fé. Sabe o que ele sabia nesse último momento? Que ele ia morrer. E ele já sabia que esta era a vontade de Deus. Ele poderia se rebelar. Não, meu Deus, eu não aceito. Vão cortar a minha cabeça dentro dessa prisão. Eu não aceito. Eu não quero morrer, meu Deus. Ele não discutiu. Ele não discutiu. Ele sabia que a vontade de Deus era que ele morresse decapitado dentro da cadeia. Não, mas eu não quero morrer. E eu não quero ficar nessa cadeia. Eu não quero ficar aqui. Mas o Espírito de Deus ministrou na vida de Paulo. Você acabou tua carreira. Tua carreira terminou aqui nesta cela. Ainda que ele quisesse sair dali, ainda que ele quisesse viver, ele deixou de lado a sua própria vontade e declarou, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo.
É da vontade de Deus que eu parto agora. Não para os confins da terra, mas para a glória, onde a coroa da justiça está sendo aguardada, está preparada, foi reservada. Aquela coroa de glória, é para lá que eu vou agora. É lá que o Senhor me quer, é para lá que eu irei. Ir para onde Deus quer que você vá. Mas eu queria voltar para Israel. Eu não quero ficar em Roma. Eu não quero morrer fora da minha pátria. Não, Paulo disse, eu já sei que o tempo da minha partida está próximo. Não é para Israel que eu irei. Eu gosto tanto de Jerusalém. Mas não é para Jerusalém que eu irei. É para Jerusalém celestial. Eu vou lá agora, Deus quer que eu vá para lá. E o único jeito de eu ir para lá é sem cabeça. Então eu vou deixar cortar a minha cabeça. Deus quer me levar para outro lugar. Para lá eu não posso ir com esse corpo. Ele tem que cortar a minha cabeça. Quando entrou o carrasco na cela, acompanhado dos soldados romanos, não havia em Paulo nenhuma revolta. Não quero morrer. Não faça isso comigo. Não. Onde é que eu ponho a cabeça? Aí ele se ajoelhou ali. Não está escrito, mas eu sei. Paulo deve ter dito, deixa eu fazer uma oração. Antes de vocês cortarem a minha cabeça, deixa eu fazer a minha oração. Paulo deve ter orado assim. Meu Deus. E o carrasco ali com a espada, né? E os soldados ali para garantir que ele não ia fugir. Mas ele orou, meu Deus. Eu acabei a carreira. Eu sei que o Senhor vai me levar para um lugar muito melhor agora. A minha cabeça vai ser cortada do corpo. Mas eu sei que essa espada não vai tirar a coroa que o Senhor reservou para a minha cabeça. Oh, glória! Essa espada tira a minha cabeça, mas essa espada não tira a minha coroa. Me aguarde, Senhor, eu estou chegando. Aonde o Senhor quer que eu vá, eu irei. Oh, glória! Em nome do Senhor Jesus, amém. Carrasco, não sinta remorso, não. É da vontade do Pai. Pode descer a espada. Eu estou pronto. E Paulo devia estar glorificando. Senhor, que felicidade. Glória. Glória ao teu nome. E o carrasco lá com a espada. E olhava para os outros soldados. E aí, o que eu faço? E Paulo lá, glória, Senhor, glória ao teu nome. Eu não vejo a hora. Senhor, já estou vendo a minha coroa. Aí o chefe lá deve ter feito um sinal para o carrasco. E o carrasco. Você sabe que a cabeça, quando é cortada, isso foi comprovado durante a queda da Bastilha na França, quando muita gente morreu na guilhotina. E está escrito nos livros de história. E muitas cabeças que foram decapitadas na guilhotina, quando se separavam do corpo, muitas cabeças que rolavam para o cesto, continuavam falando e gritando. Ai, ai, ai! Estava lá no cesto e gritando. Se Paulo ainda teve 5 ou 10 segundos, de oxigênio e sangue no cérebro, mesmo a cabeça tendo rolado no chão, a cabeça dele estava dizendo, glória, glória a Deus. Glória, glória, acabei a carreira. A coroa está reservada, glória ao teu nome. É o final da carreira, amados. Qual é a nossa carreira? Vamos lá. Qual é a nossa carreira, igreja? Fazer a vontade do Pai. Aonde o Senhor quiser me enviar, eu irei. Amém? Porque tem um lugar muito melhor que depois Ele quer te levar. Não sei se Ele vai usar uma espada, uma metralhadora, uma faca, um punhal, um vidro de veneno que alguém vai te envenenar. Não sei se Ele vai usar
uma zamanta para te atropelar, daquelas de 50 toneladas. Não sei se ele vai fazer o teu barco afundar ou se ele vai fazer o teu avião cair. Eu não sei se ele vai fazer o teu carro trombar de uma maneira muito desastrosa, horrível, que não vai sobrar nada. Eu não sei se um raio vai cair na tua cabeça. Eu não sei se um terremoto vai te engolir ou se um prédio vai desabar em cima de você. Eu não sei se a terra vai se abrir ou se você vai morrer afogado. Eu não sei de que jeito. Mas se você continuar orando direto, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Se você continuar firme nesta fé, não importa de que jeito a tua vida será tirada da terra, mas de uma maneira ou outra, e até pelo arrebatamento, ou até pela ressurreição, a coroa da justiça está reservada para você na glória. E para todos os que fazem a vontade do Pai. Toda a igreja se coloque de pé agora em nome do Senhor Jesus. Paulo reclamou? De jeito nenhum. Agora eu tenho uma nova carreira para percorrer. Vou nessa, é da vontade do Pai. Tem que haver no seu coração agora uma disposição de fazer a vontade do Pai. A oração de Davi. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Para que serve a nossa vida aqui na terra? Para fazer a vontade do nosso Deus. Não a nossa própria vontade. A vontade do nosso Deus. Ensina-me, Senhor. Guie-me o teu bom espírito pela terra plana, por uma terra plana. Guie-me, Senhor. Guie-me o teu bom espírito por uma terra plana. O Espírito Santo de Deus tem que te guiar. E veja, a palavra guiar é conduzir a pessoa pela terra plana. É conduzir a pessoa, não é ficar parada no mesmo lugar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Nós não vamos aceitar que qualquer pessoa diga, não, isso eu não quero. Se a ordem foi dada, tem que ser obedecida. Amém? Porque senão virá o açoite sobre tal pessoa. E o açoite começa aqui na terra mesmo. Como é que você aprende a fazer a vontade do Pai? Sendo guiado pela vontade do Pai, guiado pelo Espírito do Pai, e o próprio Espírito do Pai não faz a própria vontade. Ele não acrescenta nada no Evangelho. Ele só nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo disse. Ele não acrescenta nenhuma novidade. Sendo Deus, Ele não fala nada de si mesmo. Sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, não diz nada de si mesmo. Mas somente aquilo que ouviu. É só isso. Toda pessoa que está debaixo do reino de Deus só tem um prazer na vida: fazer a vontade do Pai. E quem é que nos guia a fazer a vontade do Pai? O Espírito de Deus. Nós vamos orar agora. A tua oração é esta do rei Davi: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. A tua oração agora é essa. E você vai ter que ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero que você erga as duas mãos para os céus. Quero que você feche os teus olhos. Se você ainda não aprendeu o versículo 10 do Salmo 143, memorize agora. Esta é a tua oração. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Vai dizendo isso ao Senhor agora. Vai dizendo isso ao Senhor.
Ensina-me, Senhor. Ensina-me, é só o Teu Espírito Santo que pode me guiar por uma terra plana. Ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade. Vai orando nesse sentido, vai orando, porque Deus tem uma grande vontade na tua vida, de guiar por uma terra plana. Vai orando, vai declarando a tua vontade qual é? Fazer a vontade do Pai, não mais a minha própria vontade. Dizer como Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oh glória! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.